A Cultura de Foz está apresentando programa Contraponto, a voz do povo. E 23 graus a temperatura, agora aqui em Foz do Iguaçu, e estamos aqui, né, nos preparando inclusive para o revezamento da tocha, que a rádio vai estar cobrindo para ver o que vai acontecer, né? Eu acredito que na maior normalidade não tem o que acontecer, né? Eu acho que o maior perigo aí é desamarrar o cadarço de alguém que estiver correndo, né? Não vai acontecer nada demais, né? Tem toda a polêmica que foi causada por causa disso. A tocha já está na região, né? Já chegou em Cascavel ontem, agora está em Medianeira, viu? Está se aproximando, daqui a pouco vai estar em São Miguel e chega em Foz, que é o único lugar do estado que vai ficar 2 dias, né? Devido ao apelo turístico aqui da cidade. Se Foz do Iguaçu fosse pagar uma propaganda de turismo no que vai repercutir a tocha passando por aqui, seria alguns milhões de reais, né? Então é uma mídia muito boa para a cidade, que vem de graça para os cofres do Fundo Iguaçu, do turismo em geral. 11h35, aqui conosco o empresário Paulo Pucinelli. Ontem a gente já iniciou e vamos dar prosseguimento aí durante as outras semanas as eleições, né, vindo, e a gente quer saber o que Iguaçuense quer e como que... É um momento muito delicado e diferente para o Brasil, né, Paulo? Porque a gente nunca viu os maiores empresários do Brasil para a cadeia, os ministros importantes, gente da pesada no Brasil indo preso por corrupção. E aí, em Foz do Iguaçu, não está sendo diferente, né? O escândalo parece que é uma lava-jatinho, né? Acontecendo em Foz também. E eu acho que o eleitor, nesse momento, está bem confuso em saber para quem vai votar. Ainda bem que a eleição para presidente ainda vai demorar uns 2 anos, porque eu acho que dá tempo de acalmar tudo e a gente pensar melhor. Que se fosse hoje, eu acho que as pessoas iam ficar muito confusas, não sei em quem votariam, talvez fosse até pior. Mas a eleição municipal está chegando, inclusive já estamos no período eleitoral. A partir de hoje, uma série de restrições já para os candidatos, né, e até para os eleitores. E Paulo Pucinelli, empresário iguaçuense aí há muitos anos, obrigado pela presença. Bom dia, Dante, bom dia, Enes, bom dia a todos da mesa, a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer estar aqui sempre no Contraponto, um programa de qualidade que informa justamente nesse... né, eu acredito que se todos os eleitores tivessem a oportunidade de acompanhar, né, todas as notícias, os contrapontos mesmo, as discussões, eu acho que a gente estaria, né, todos estariam mais preparados para votar, né? É com muita pena que a gente ouve... todas essas notícias, né, toda essa corrupção, né, na parte, no meio político, né, no meio empresarial também, né, que as empresas têm esse conluio entre a empresa e graças a Deus que são poucas, né, mas são poucas e grandes, né, as maiores empresas de construção nacional estão todas envolvidas aí na Lava Jato. E aí quando vem para perto da gente, né? Mas a gente tem que fazer uma análise e dizer que é o próprio eleitor que é culpado disso, né? Porque são nós que elegemos, né, todos, né, desde os vereadores, prefeitos, né, os deputados estaduais, federais, senadores, todos. Então, é um reflexo da falta de cultura, de conhecimento, da própria responsabilidade com o seu voto, né? Será que o eleitor também não é enganado, Paulo? Por isso que eu digo, é pela falta de cultura, né? Pela falta de conhecimento, né? Pela falta e da irresponsabilidade de achar que não é com ele, que aquele voto é simples, não, é só uma coisa, então ele acha que ele vendendo dele, ou, né? Tem a pessoa que vende consciente, né? Que ele tá se corrompendo, mas tem as pessoas que são enganadas, né? São enganadas. Porque eu acho que às vezes ela acredita naquele discurso do político, né? Aquela esperança que ele está repassando e vota, né, na pessoa. Agora também tem
aquele que no dia da eleição não sabe quem vai votar e paga o primeiro papelzinho que encontrou no chão. Sim. Que esse aí, inclusive, eu acho que devia ser preso, né? Porque se eu chego... Não, e eu vejo isso toda eleição, né? A pessoa chegar na frente do colégio olhando para o chão e pegar um papelzinho para votar porque ainda não tem um candidato. Então não vote em ninguém, né? Melhor que votar no desconhecido. É muito triste, né? A gente vê um país com o potencial que tem, né? A cidade com o potencial que tem, né? E a gente vê hoje, né? O Brasil vive uma crise, né? Talvez, para quem consegue analisar a parte da estrutura mesmo, muito bem, né, administrada, se o Brasil, né, tiver a felicidade, como você disse, da gente conseguir eleger alguém capaz, né, daqui 2 anos, e a esperança é que o Temer continue, pelo menos, né, hoje, né, acredito que a maioria de nós aqui não teria votado nele, talvez, mas que hoje ele traz um pouco de esperança, né, para pelo menos amenizar essa crise. Mas o Brasil é um país difícil de governar, assim como qualquer prefeitura, né, porque não é fácil hoje, com todos, né, os benefícios que foram dados, né. Eu digo assim, por exemplo, hoje se produz muito pouco, né, no setor público em relação ao que se ganha. O setor público ganha mais do que ganha a iniciativa privada, trabalham menos, entende? É muita gente para fazer pouca coisa. Como 2 para 1, né? E o problema da Previdência, né, no Brasil, por exemplo, quando você vê discutir, né, por exemplo, tem que mudar, porque não tem sentido o que está acontecendo com a Previdência hoje. Todo mundo tem que ter realista. O Brasil, por exemplo, tem que dar saúde gratuita, tem que ter aposentadoria integral para funcionário público, né? E aí acabou, não tem o que fazer. Hoje o país bem gerenciado é difícil. Agora, com a má gestão e a corrupção junto, aí é destrutivo, é o que aconteceu na nossa cidade, é o que aconteceu no país, no estado, tudo, né? Eu acho que a gente tem que ter, né? Por isso que eu, quando sou convidado para vir aqui, eu venho, porque eu acho que aqui é um instrumento das pessoas que ouvem, né? De poder discernir, poder ver quem que ele pode defender ou não. Só para completar isso, por exemplo, há menos de 1 hora atrás, certo? Eu fui procurado por uma pessoa, cabo eleitoral, me pedindo se eu queria fazer uma parceria com um determinado empreiteiro, que nem daqui para apoiar um cidadão, que eu também não conheço, para que quando ele ganhasse, arrumar a obra para esse empreiteiro. Você vê? Então, com tudo isso que está tendo, eu falei, bicho, me desculpa, cara, você está no caminho errado. O Brasil inteiro está contra isso hoje, e você já vai começar na política por aí. E nem medo tem. Falei, meu Deus, rapaz, eu, graças a Deus, nunca tive que me aproximar disso, né, com as minhas empresas, sou totalmente contra isso. Eu acho que toda a corrupção, ela começa na eleição já. Ela começa na eleição, porque aquela pessoa que ajuda com aquele interesse de que aquela pessoa que vai ganhar vai trazer algum benefício para ele, aí que começou o erro. Não, a corrupção começa no sistema eleitoral ainda na eleição, né? Ali a troca, né, de favores para se eleger, né? Você pegar esse... Eu não vejo problema na doação de campanha de empresa, como funciona nos Estados Unidos. O problema é que no Brasil não funciona porque é todo mundo corrupto demais, né? Todo mundo quer ganhar em cima. Nos Estados Unidos funciona muito bem. Olha, eu falo assim, né? Não pode falar, como eu digo assim, né? Todo tem trabalhador honesto, trabalhador, né? Que merece todo, por exemplo, quando ele fica desempregado, ter o seguro-desemprego. Tem muita gente que acontece isso, o cara fica... Agora tem muita gente que provoca o desemprego. Então, existem colaboradores que são honestos, né? Mas tem colaborador que é corrupto também, assim como tem empresa, né? Eu, por exemplo, toda a vida que eu vejo, eu estou em Foz do Iguaçu há 33 anos, sempre eu tenho as minhas escolhas do que eu acho que pode ser melhor para a cidade, você entende? Agora, se eu ajudei alguém em alguma campanha política, eu ajudei com a intenção de que aquilo seria melhor para a minha cidade, não pensando que ele vai ganhar e trazer algum benefício para mim. O benefício ele vai trazer se a nossa cidade desenvolver, se o nosso colaborador tiver uma qualidade de vida melhor, se ele tiver escola melhor, se ele tiver uma saúde melhor, eu estou feliz porque eu estou ajudando as pessoas. Então, eu acredito que existem empresários que ajudam, assim como pessoas físicas que ajudam determinado candidato, porque confiam no bem dele. Agora, tem uma minoria, e essa minoria é forte,
né? Que talvez tenha mais empenho, por exemplo, se você pegar lá em cima uma Odebrecht, que era a maior consultora do Brasil, aí ela banca uma campanha porque ela já está tirando de dinheiro de uma obra superfaturada, ela pode ajudar todo mundo, né? Então aí que começa todo o negócio, vem da eleição, não, eu ajudei aquele, depois você fica devendo um favor, aí você aprova isso aqui para mim, aí vai aprovando em função desses benefícios que não são o benefício da população como um geral. O Francisco da Vila Borges ligou e disse que o povo tem que ficar atento e não votar em candidato com ficha suja, né? Eu acho que uma boa maneira é ver quem são as fichas sujas, mas também ver o histórico de vida da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa não é ficha suja eleitoralmente, né? Mas tem uma série de outros problemas. Deixa eu cumprimentar o Leandro Costa, que está aqui conosco também, daí eu vou passar para o Enes já. Leandro Costa, que é presidente da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, mais uma vez aqui conosco. Leandro, obrigado pela presença. Obrigado a você, Dante. Bom dia a todos, e em especial a todos os empresários aí, ouvintes da Rádio Cultura. Vamos debater um pouquinho da ética, né, nas eleições. Eu não sei se a gente pode esperar a ética, né, dos candidatos ou tem que ter mesmo mecanismos, né, que dificultem, pelo menos, ali o mau sujeito de se candidatar a alguma coisa e tirar proveito disso, né? Não tenha dúvida. Eu acho que o momento que a gente vive é um momento de limpeza, né? A gente precisa promover essa limpeza e a participação da população nisso é fundamental, né? A gente precisa estar unido, a gente precisa se movimentar, né, para que a gente consiga realmente fazer uma mudança que é necessária, né? Na condição que hoje se encontra, estava ouvindo o empresário Paulo Pucinelli falar, realmente é absurdo, né? E a população é conivente, né? Muitos empresários são coniventes com a corrupção, participam da corrupção, não só empresários, mas pessoas físicas também participam, né? Sempre querendo ter um benefício em troca, um benefício particular, né? Subjetivo. E isso é que é o problema, né? A participação das pessoas na política, né? A ajuda de custo na política não é o problema maior, né? Mas só é problema quando você quer ter o retorno diretamente para você. Então a gente precisa rever, precisa pensar e trabalhar isso. O Sério, é morador do centro, ligou e disse aqui que recentemente uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que mais de 80% dos entrevistados eram a favor da proibição de doação de empresas para as campanhas dos candidatos, porque lá eles acham que isso é uma forma legalizada de corrupção. A diferença é que nos Estados Unidos, lá eles não têm problema em esconder isso, né? Os empresários bancam o candidato que vai representar aquele setor daquele empresário, né? E lá isso é muito claro, as pessoas sabem disso e votam sabendo disso. No Brasil é tudo meio no lobismo ali, né? Meio escondido, né? Eu vou te patrocinar, você vai interceder a favor de mim no Congresso, mas não conta para ninguém, né? Deixa tudo meio obscuro. Acho que esse que é o grande problema, né? O Paulo, de uma certa forma, sim. Nós estamos a menos de 90 dias das eleições municipais. Eleições municipais, ela tem fatores totalmente diferentes de uma campanha para presidente, para governador, porque ela fala exatamente um com o outro aqui. Nós estamos interessados quem vai ser o prefeito, quem vai ser e quem vai compor a Câmara Legislativa, vereadores. Acontece que o clima, ele está tão, digamos assim, nefasto, tão ruim, que dá a impressão que nós não vamos ter eleição. Você não vê ninguém falar em eleição municipal, não vê ninguém, vereador, É uma dificuldade muito grande hoje para um candidato, né? Até se expor. A Corte Suprema da Justiça Eleitoral, ela estabeleceu certos critérios, colocou cadeado para tudo quanto é lado, né? O anúncio no carro tem que ser só na traseira, porque na lateral é proibido, tem que ter uma certa dimensão, você não pode ter uma placa na sua propriedade, outdoors nem falar. O santinho, até aquela lixinha de unha, não pode, não tem. Quer dizer, são coisas que dá a impressão o seguinte, mas espera lá, será que uma lixinha, será que uma plaquinha é que vai, digamos assim, permitir que o ilícito seja feito na política? Será que isso se contrapõe a uma boa campanha? Olha, não vai dar nem tempo de você ver a fotografia e quem é que vai ser candidato a vereador. É tão rápido, é tudo imagem. Eu estava me dizendo um marqueteiro dessa área, ele diz o seguinte, vai ser tudo parado, é só retratos e alguém falando ao fundo. Quer dizer, se você for ter dados fundamentais para escolher um candidato a vereador, você pode esquecer que isso aí não vai ser possível, a não ser que você conheça a pessoa. Então, essas dificuldades todas
me parece que elas não ajudam e não colaboram em nada. Ao tempo, né? Nós tínhamos um tempo de rádio e de TV muito grande. Hoje é 10 minutos pela manhã e 10 minutos à tarde. Eles carregaram nas inserções diárias, aí eles aumentaram, 70 minutos por dia. Arrebenta com a programação de uma rádio e de uma TV. Pode ter certeza disso, vai estragar tudo. Então, a Justiça Eleitoral colocou empecilhos que, na prática, não vai indicar o melhor candidato para você e você escolher baseado naquelas informações. Qual o caminho diante dessas dificuldades, Paulo? Qual é o caminho que o eleitor tem hoje de escolher o prefeito certo e o vereador também? Olha, eu acho que, né, o problema, né, para o público talvez que a gente esteja falando, né, eu sei que a Rádio Cultura tem uma penetração muito grande em todas as camadas, mas o problema é que, né, os bolsões, né, eu falo, esse que é mais difícil, né, porque além da pessoa culturalmente ter um nível mais baixo, ele não tem esse interesse, né, então ele acaba votando nos mais conhecidos, né, e por isso que se perpetuam no poder, né, porque tem o poder do dinheiro, né? Porque a pessoa que está na política, você pode ver, né? Foz do Iguaçu não tem um deputado federal há quanto tempo? Porque todo mundo vem roubar voto de fora, né? Além do que a cidade não é unida também para apoiar um determinado candidato, parece que um entra para derrotar o outro. Eu penso que o esclarecimento dessa população, né? O voto da pessoa, por mais simples que ele seja, né? Por mais ele tem que ter o interesse para ele saber de onde vem aquele candidato, né? Ele tem fontes para procurar, né? Nós temos informações, né? A gente sempre acompanha a política local e sempre sabe quem é a pessoa. Se aparece alguém diferente, você quer saber de onde veio, o que ele fez, qual que é a trajetória, o que essa pessoa fez até hoje para ele, né? O que ele defende. Não é? Eu acho, hoje, por exemplo, uma das piores coisas que tem é a quantidade de partido político que tem. Pô, não tem ideologia. O candidato, o partido, ele está junto com um determinado partido aqui, no Estado ele está contra, lá no nível federal ele está junto, quer dizer, não tem nada de ideologia. Né? Eu acho que a primeira coisa é a reforma política, para a gente poder saber o que você defende. Né? Então, de repente, aí você pega aqui em Foz, tem cara que era do PT até ontem, aí depois aí vai para o Partido Verde, aí o Partido Verde lá em cima é contra o PT, sabe? Então, umas coisas assim que não tem explicação, não tem ideologia. Eu acho que o eleitor tem que pensar, o meu voto é a maneira da gente transformar tudo isso que está aqui. O voto de qualquer pessoa é importante para a condução do destino da cidade ou do destino do nosso país. Ele tem que ter a consciência que é importante o voto e eu tenho que dar um voto numa pessoa que é merecedor. Eu vou colocar ele na Câmara de Vereadores ou para prefeito, uma pessoa que vai conduzir bem os destinos da nossa cidade, pensando na cidade como um todo, não para defender interesse próprio ou para corrupção. Mas você vê, né? Quando eu digo que a gente é culpado, hoje a matéria da Gazetinha está lá, mensalinho de vereador. Tá? Aí vem, né, Dante, você fala assim, aí você, né, eu não estou dizendo que que a corrupção, ela começou no governo PT, mas ela se proliferou ali. Por quê? Eu acho que ela se institucionalizou no governo PT. Né? Agora você vê por quê? Por que nós caímos nessa agora? Quando você fala da verba irregular de campanha, por quê? Porque quando houve o mensalão, né? Quando houve o mensalão, o povo todo deu aval. Mesmo o presidente da República assumindo uma culpa criminal, porque ele lá, quando estava na Europa, ele deu uma entrevista e ele disse, sempre teve caixa 2 no Brasil. Todo mundo faz caixa 2 no Brasil. Nós não podíamos ouvir isso de um presidente da República. Se fosse nos Estados Unidos, esse cara teria caçado naquela época, porque não pode, é um crime. Existe. Que existe, nós sabemos, mas não pode ser admitido por um partido de um presidente da República e um presidente da República. Não, nos Estados Unidos, o Bill Clinton quase foi caçado porque deu um beijo na estagiária, né? Você entende? Então, eu falo assim, naquele momento ali, o Brasil tinha que ter dado um basta. Mas aí nós reelegemos de novo,
E aí veio, então aí do mensalão, passo a passo, veio na Lava Jato. Isso que é isso. E aí você vê, aí você fala assim, como é que se o presidente da República faz com os deputados lá, o prefeito faz com os vereadores. Tem gente que não Ponto. gosta quando eu falo, mas eu digo que o povo brasileiro está mais preocupado com o próprio bolso, que nesse momento está vazio, do que com a corrupção em si. Por isso que no mensalão o Lula foi reeleito. E É o hoje jeitinho brasileiro, caiu, né? É o jeitinho brasileiro. Se estiver bom para mim, não pode. A turma Ali, caiu vamos porque acabou o ali. dinheiro aí no bolso do povo, né? A coisa está mais curta, não é só pela corrupção, até porque eu acho que as pessoas continuariam indo na rua hoje e teriam pedido reforma política. Se realmente fosse corrupção, a reforma política é o principal. Trocar presidente não vai resolver muito, né? Ele tem uma pergunta para quem? Tenho. Eu queria fazer uma pergunta para o Paulo e até, de repente, direcionar a pergunta é o seguinte. Nós estamos vendo hoje, é Polícia Federal, é pessoa sendo conduzida coercitivamente, é processo, é envolvimento. Você como empresário, você como uma pessoa esclarecida, como é que você vê isso? Você acha que essas pessoas, de repente, elas merecem o crédito do voto, o povo tem que ficar esperto, tem que ser feita uma limpa, não tem que estar... Qual é a sua opinião? Bom, eu acho que o seguinte, tem que analisar cada caso, né? Eu acho que a delação premiada e a prisão, por exemplo, se você analisar assim, por exemplo, né, eu faço uma análise assim, do pessoal que está aqui, eu acho que são 13 pessoas que estão presas, nem todos vão ser condenados, né? Aí você pega assim, se você pegar pela legislação, pessoa bate um carro bêbado, mata 3 pessoas da família na calçada, ali descansando num final de semana, o cara vai lá, pagou a fiança e está livre. Quem mereceria estar mais preso? Era esse cara ou era talvez um desses secretários que talvez não tenha culpa nesse processo? E que certamente alguns vão ser absolvidos, né? Mas, por outro lado, a delação levou esse pessoal lá, e aí foi graças à delação de segurar esse pessoal, né, que ficar preso não é bom, ele acaba contando, e aí foi que nasceu todo esse negócio da Lava Jato, que é uma coisa que eu calculo que vai trazer um benefício muito grande para o Brasil como um todo, né? Então, agora, por exemplo, a condução coercitiva, eu não concordo muito porque essas pessoas não fugiriam, por exemplo, né? Quando eu vejo lá pegar o senhor Hermínio Gatti lá com 85 anos, né, a gente não sabe, vamos ter que analisar o processo primeiro. Né, mas porque teve um problema quando foi feita a licitação do transporte coletivo há 8 anos atrás, né? Mas essas pessoas estão aqui na cidade, tem moradia, tem tudo, pode prestar depoimento a qualquer coisa. São pessoas que seriam... Então, que iriam, aí eu acho que é um certo abuso, né? Eu acho que não é... Né? Nesse caso, a gente tem que repensar. Mas a pessoa que está consciente do que tem, do que faz, ele não tem problema de ir lá. Não tem problema de ir lá. Você entende? Eu, por exemplo, para mim, eu não acharia ruim nenhum se a Polícia Federal vir me pegar, porque eu não devo nada. Você entende? Tanto é que apareceu uma gravação com o meu nome, Paulo da Panorama, tem dinheiro para comprar pneu, que o Reni falou. Eu não fui nem atrás para saber o que era, porque eu não tenho um rabo preso. Nunca fiz um negócio para ficar com o rabo preso com ninguém. Então, aí fiquei sabendo por um amigo, olha só, saiu num jornalzinho desses sanguinolentos ali, saiu lá, Reni diz que Paulo da Panorama tem dinheiro para comprar pneu, né? Saiu lá. E parece que é uma linguagem meia de subterfúgio, né? Mas se quiser comprar pneu, você tem dinheiro para comprar. Mas olha só, né? O que aconteceu? Né? Eu falei, eu não vou nem atrás, porque eu não tenho problema nenhum, certo? Aí um amigo meu perguntou para o Reni, ele falou, putz, bicho, foi o Joel lá da Pedreira do Darcy que pediu que a estrada tá ruim lá, e ele falou que o Paulo estava reclamando que os caminhões dele para ir carregar pedra lá estava estragando pneu. E eu falei que não dava para fazer, falei, não, pode deixar, deixa aqui lá para fazer depois, porque o Paulo da Panorama tem dinheiro para comprar pneu. Olha só, e saiu ali em manchete. Mas eu não tenho o rabo preso, então não tem que me preocupar. Né? Se tiver que dar informação. Então, esses empresários de ontem, até o Paulo, né? Se for lá e dar negócio, não tem problema nenhum, né? Se tiver que prestar informação para qualquer tipo de problema. E eu acho, até complementando, Paulo, eu acho que é salutar
que se você for citado ali em qualquer processo desse daí, é importante que você vá. Acho que tem que até se oferecer para ir lá e esclarecer a situação, né? Isso é importante. Mas daí tem a responsabilidade, Leandro, por parte da imprensa, esse tipo de coisa, Paulo. Você está falando num tom de brincadeira, mas eu acho seríssimo e totalmente desnecessário. Não pode acontecer, porque você acaba colocando em xeque a idoneidade de pessoas sérias, né? Exato. Por causa de bobagem. Por causa horrível. Ou uma né? maldade. Acho que não é. Eu acho que é maldade mesmo. Faz com o intuito mesmo. O que eu entendo que a gente tem que apoiar tanto o Ministério Público, Polícia Federal, para que todas essas ações aí que estão sendo feitas, que seja o mais célere possível, porque isso tudo trava, né? Nós estamos travados, né? Não só no município, mas a nível nacional. Isso é ruim demais para o desenvolvimento, para o crescimento, né? A gente precisa, esse troço precisa se resolver. Prender quem tem que ser preso, absolver quem tem que ser absolvido e acabou. É assim que eu penso. O Mário Almeida, o cidadão Mário Almeida, ele está falando como cidadão de Foz do Iguaçu, ele está lembrando, Paulo, que primeiro ele está dizendo que tem o maior respeito por você e que está lembrando que nós temos um deputado federal, sim, que é o Fernando Jacobo, que inclusive o Fernando Jacobo está bem lá, né? O deputado Fernando Jacobo lá presidindo as sessões da Câmara. O professor Sérgio também, né? E o professor Sérgio, né, suplente. Mas ele está lembrando e com razão aqui que o Jacobo, inclusive, tem intercedido por Foz a questão da cota, né, do turismo. Isso nós temos que realmente ressaltar que a manutenção por mais um ano, pelo menos, de $300 da cota é um pedido do Jacobo, né? Acho que até diretamente ao presidente Temer, né? Então, mas o que eu quis dizer, Dante, é o seguinte, que nós não elegemos nenhum, né? O professor Sérgio, que é o único que mora em Foz do Iguaçu, ele ficou em 5º ou 6º suplente, né? Ele acabou assumindo por outras, né? Com voto próprio, né? Nós não elegemos deputado federal, né? Então, mas ele foi só agora, né? Com menos de 2 anos de mandato aí, né? Os 2 anos primeiro ele ficou fora, né? E graças a uma composição aí de alguns deputados que foram secretários, outros aí que saíram... Ele mesmo falou. Vai ter sorte. O professor Sérgio, para ele assumir como deputado federal, 5 tiveram que sair para ele assumir. Olha, é a sorte. E o Jacobo, todo mundo sabe que ele tem intercedido por aqui, tem feito algumas boas causas, mas ele não é daqui. Ele pode até ter o título aqui, mas todo mundo sabe que ele é de Cascavel, de Francisco Beltrão, da região. E ele também, né, é um desses que veio aqui roubar muito voto do pessoal daqui mesmo, porque tem um poder de dinheiro, né, um poder de influência, tanto é que ele já é deputado pela 5º mandato, eu acho, né? Então, é isso. Se você olhar lá na Câmara Federal, a maioria são reeleitos, porque depois que entra lá, o trem é bom, né? Porque ninguém sai, né? Mas que bom que pelo menos o Jacobo tem mandado uma verba parlamentar para cá, né? E essa questão do turismo também, que pelo menos tem fundamental. Ele tem domicílio eleitoral aqui. Né? É fundamental essa ação aí, porque para nós é importante o mantenimento dessa cota aí, é importante. Leandro, essa questão da cota, são $300 mantidos por mais um ano, mas aí daqui um ano a gente vai ter que brigar de novo, né? Mas a intenção é que daqui um ano venham as lojas francas, né? Você acha que isso pode acontecer mesmo? No momento eu acho difícil que isso aconteça. Até porque se a gente for avaliar a estrutura da Receita Federal, em conversa com os servidores daqui, não tem o sistema operacional, porque isso demanda de softwares, né? Isso não está preparado, isso não está desenvolvido e nem tem previsão para que isso se inicie. Então eu acho difícil que aconteça, né? Mas o nosso papel enquanto empresários é acompanhar esse processo, está em cima, né? Está vigilante, porque a nossa cidade ela pode ser a mais prejudicada ou a mais beneficiada em tudo isso, pelo fato de ser a maior cidade de fronteira que a gente está tratando aqui no Brasil. Então, e por esse fato também precisa ser ouvida, né? Na instituição na formatação da instrução normativa, Foz do Iguaçu precisa ser ouvida. É a principal cidade, né? Como a gente comenta que no Rio Grande do Sul várias cidades já aderiram e querem a Zona Franca, mas eles são cidades de 5 mil habitantes. São realidades, né? totalmente diferentes, né? E para eles seria maravilhoso que viesse uma Zona Franca, qualquer coisa que for para lá é fundamental para eles, mas para nós não. A questão ali de Passo de los Libres, que é ali com a Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul, que você tem um comércio do lado do Uruguai, também ali a fronteira é seca. Cheia de free shop, daí o comércio do lado brasileiro é morto. Mas é uma cidadezinha de 15 mil habitantes, né? E então ali para eles talvez que acaba sendo até bom para eles, né? Por mais que o comércio deles seja pequeno. Que não é o nosso caso. Que não é o nosso caso, né? Nós temos grandes empresas, nós temos um comércio pujante e que precisa ser analisado. Eu também não vejo um motivo de baixar a cota para ter a loja franca. Eu acho que dá para ter as duas coisas. Também acho que não. Com cota $300 e ter a loja franca. Acho que pode ser mantido, com certeza. Leandro, o projeto
das lojas francas, ele passou pela Câmara. Passou. Mas ele passou com uma válvula, né, de segurança, né? Exato. De que toda a regulamentação do funcionamento dessas lojas, né, está condicionado a uma análise. Está condicionado a uma análise de uma comissão que será formada, ou já se formou, se eu não me engano. Parece que a CIF faz parte disso, o Codefós faz parte disso, porque não se pode aprovar um tipo de atividade comercial se você não conhece o regulamento daquilo, o que é possível, o que não é possível vender num negócio desse. Então, essa comissão tem uma responsabilidade muito grande, que fica na decisão da comissão aprovar ou não. A Câmara aprovou, mas com essa válvula de escape, não foi? Exatamente. Inclusive, essa foi uma discussão em reunião da CIF, acho que o Paulo Piscinelli estava lá presente, com o vereador Duso, que foi levar a proposta para aprovação dos empresários, e nós concordamos nessa condição, de que não só a CIF, mas todas as entidades aí da nossa cidade, através do Codefós, que ficou responsável por a formatação de uma Câmara Técnica para a discussão desse assunto, né, onde todas as entidades estarão lá para discutir o que é bom e o que não é para a nossa cidade, e aí sim levar para essa instrução normativa. Então, como eu falei, nós temos que estar vigilantes, temos que participar diretamente dessa conclusão, e o que foi passado pela Câmara é a indicação de que a cidade sim quer receber a Zona Franca, mas com a condição de que nós temos que trabalhar a instrução normativa como fator preponderante para que isso aconteça. São 12h05, a gente vai para o intervalo comercial e voltamos em 1 minuto e meio.